Loja 28 de março, aberta das 7 às 21 horas. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 27 de setembro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar, ao vivo, também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode acompanhar esse programa daqui a pouco em podcast e logo mais ainda a reprise na Plena TV. Hoje, terça-feira, dia 27 de setembro de 2022, né? A partir de agora, as principais informações do dia, a gente começa com a previsão do tempo, que nesse período agora é a mais difícil, segundo aí os especialistas, para se acertar, porque o tempo fica muito instável. Para Campos hoje, condições de tempo chuvoso, né? Principalmente agora pela manhã e no início da tarde, e durante todo o dia a previsão é de tempo nublado a parcialmente nublado. A máxima é de 28, a mínima é de 22, agora faz 23 graus aqui no centro. Hoje, com o Arnaldo Neto na bancada, vamos conversar com o Vitor Peixoto. Ele é cientista político, professor da UENF, e vem para falar sobre esse cenário marcado pela polarização entre Lula e Bolsonaro, agora na reta final. O quadro de disputa também no Rio de Janeiro para governador, a disputa para deputado estadual, federal, além de senador. Vitor ainda fala sobre a situação em Campos e o embate entre os clãs Garotinho e Bacelar, sobretudo na disputa pela mesa da Câmara, e os reflexos das urnas deste domingo no cenário local. Vitor, bom dia, já vamos trazer a sua participação. Rapidamente, só as manchetes aqui do portal folha1.com.br, e logo a seguir a gente já começa aí a bater um papo sobre a ciência na política, hein? No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificado ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar Vacina e o apoio de Green Energia Solar. É destaque e muito lamentável aqui na capa de hoje, ou no portal folha1.com.br, em manchete principal ali do site. Febre maculosa mata criança de 10 anos em Campos. Impressionante, a gente vinha falando desse perigo, dos riscos, né? Desde a primeira morte esse ano, ocorrida em Natividade, ou a primeira morte agora nos últimos dias, ocorrida em Natividade também, né? Região noroeste do estado do Rio de Janeiro, e agora Campos tem uma família aí em luto, naturalmente, todos nós também enlutados com essa passagem tão precoce. O menino morador de Três Vendas morreu no dia 10 de setembro. O município tem outros 4 casos suspeitos. Hoje, dia 27, esses dias são em função da pesquisa laboratorial, científica da causa mortes. Então, lamentamos profundamente,
E continuamos avisando a todos os familiares, inclusive naqueles casos em que o familiar tem uma propriedade e vai à propriedade naturalmente, todo dia, volta para casa e em casa também tem animal. Então tem que ter muito cuidado, tem que ter muita atenção, porque essa doença é transmitida por um carrapato em especial, que é o estrelinha. Então fique muito atento, redobre aí as suas atenções. Polícia prende agente penitenciária e outras 5 pessoas. Operação investiga o assassinato de Nelson Francisco, ocorrido em junho. Condenação de garotinho na Chequinho é mantida. Corte, entendeu que não é possível estender ao ex-governador decisão que beneficiou Tiago Ferrugem. Genial Quest. Castro abre 12 pontos sobre Freixo no Rio de Janeiro. Na pesquisa divulgada, Cláudio Castro abre 12 pontos para Freixo. E PEC. Lula aparece com 48% das intenções de voto. Bolsonaro mantém aí os seus 31%. Ciro Gomes está em terceiro lugar na corrida presidencial com 6 pontos. Simone Tebet aparece com 5 pontos. No Rio de Janeiro, Romário goleia e Bolsonaro 2 pontos à frente de Lula. No estado do Rio de Janeiro, está dando Bolsonaro na pesquisa da Genial Quest, divulgada também ontem, né? E Bolsonaro lidera na estimulada ao primeiro turno, com 39% contra 37% de Lula no estado do Rio de Janeiro. Criminosos invadem casa e atiram em homem em Atafona. A vítima foi atingida por tiros no braço e na cabeça e segue internada no Ferreira Machado. Educação faz segunda chamada para professores substitutos. Curso de Serviço Social da UF completa 60 anos e Campos comemora, com certeza. Extensa programação foi elaborada para o próximo dia 30, na comemoração aí desses 60 anos do curso. Arizão finalmente obtém laudo da PM e vai receber jogos do Goitacás e do Americano. Essas são algumas das manchetes, alguns dos destaques que estão lá no portal folha1.com.br, que você pode acessar aí a qualquer momento gratuitamente todo o seu conteúdo. No programa de hoje vamos conversar, como nós já anunciamos, com o Vitor Peixoto, que é cientista político e professor da UENF. Vitor, muito bom dia, seja bem-vindo. É um prazer imenso recebê-lo aqui no Folha no Ar. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Arnaldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha e, em especial, para a família enlutada de Três Vendas, que perdeu sua criança agora. Todos nós sentimos muito, né? Então, um abraço especial para eles e recebo nossos sentimentos. Nos solidarizamos sim, né? Uma perda tão precoce dessa. Nenhuma pessoa, né, com a morte dessa, por conta de uma doença dessa, né, tem idade que seja ideal, mas, poxa, uma criança de 10 anos é profundamente lamentável. E inverte a ordem natural das coisas da vida, né? E aí, meu Deus, que Deus dê força a essa família. Meu caro Arnaldo Neto, é sempre muito bom contar com você nessa bancada. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Nogueira, bom dia, professor Vitor, aqui com a gente para o nosso bate-papo a partir de agora em relação à política. Semana que começa quente, né, cheia de pesquisas, e tem muitas pesquisas até sábado à noite, ou seja, é a previsão de trabalhar até a madrugada de domingo mais uma vez para fechar a edição especial de domingo, dia de eleição, né? Lembrando que a Folha da Manhã, que está circulando aos sábados nesta semana, de forma excepcional, vai circular no domingo, trazendo aí as últimas pesquisas IPEC, Datafolha, tem Quaest também, Genial Quaest também para sábado. Então, 3 pesquisas para sábado. Tem pesquisa tanto para governador quanto para presidente da República. E domingo, parece que foi ontem que a gente começou a fazer essa contagem aí, tantos dias para as urnas, já é domingo, né? Estamos aí a 5 dias da decisão do voto nas urnas. No campo político também tem notícia em relação à situação do ex-governador Antony Garotinho, que estrategicamente retirou sua candidatura a deputado federal, apesar dessa live recente aí em que ele entra nessas questões
familiares, mas ele retirou sua candidatura a deputado federal justamente pela condenação na Chequinho, que ele esperava reverter no Supremo Tribunal Federal, já que Thiago Ferrugem teve a sua condenação anulada, já que as provas foram anuladas, mas o STF entende que o processo de Ferrugem é um, de Garotinho é outro. As provas são diferentes. Né? Lembrando que no caso de Garotinho tem até a questão de coação, outras provas relacionadas ao mesmo processo. E por isso o STF entendeu que a condenação do ex-governador deve ser mantida. Com essa condenação, além de outras questões, de outras pendências judiciais, ele continua inelegível. A princípio, ele vota esse ano. Muitos anos que ele não votava, né? Mas esse ano ele tem o direito a voto recuperado, pelo menos a princípio. Mas ser votado ainda está impedido. E Nogueira, se deixar, a gente fica aqui sem chamar Vitor para conversa, porque a semana teve live quente, né? Também. Justamente. Mas eu vou chamar Vitor logo para conversa. Vamos falar um pouco sobre essa questão presidencial, professor. Nós estamos acompanhando aí essa série de pesquisas, algumas oscilações, sobretudo nas fatias, e você, como cientista político, deve acompanhar esses recortes das pesquisas internas, faixa etária, renda, escolaridade. Mas no grosso, no resultado principal, as oscilações estão ali quase que na margem de erro desde o início da campanha. Você tem um movimento anterior, que Bolsonaro cresce bem, com a saída de Moro, com a saída do Dória, e depois desses movimentos as oscilações são dentro da margem de erro. Pesquisa é retrato de momento, a gente não esquece de falar disso. Mas qual a sua análise em relação às principais pesquisas até o momento divulgadas, e tem essa série para sair ainda esta semana? Bom, Arnaldo, a gente tem uma expectativa, olhando muito calmamente para os números, que há uma monotonia nas eleições, né? Então, há claramente uma estabilidade enorme dos números, de 6 meses para cá, com exceção de alguns movimentos que você bem citou, que foi a saída do Moro, depois a saída do Dória, e, obviamente, há 3 meses da eleição, foram criados uma série de mecanismos de distribuição de recursos, né? Tanto para deputados quanto para a maioria da população mais pobre, com o auxílio, a recriação, o aumento do auxílio emergencial, que agora se tornou Auxílio Brasil. Então, tinha alguma expectativa de mudança. Mas se retirar essas grandes aspectos e fatores que podem influenciar um pleito, você não vê grandes movimentações. São 2 grandes placas tectônicas, né? São 2 grandes titãs eleitorais. Já venho falando isso há muito tempo. Bolsonaro e Lula são amplamente conhecidos pela população, são 2 candidatos de grande peso, né, porque tiveram governos que podem ser avaliados e, óbvio, eles gozam de um entendimento da população, de um conhecimento pela população muito grande. Então, isso já está muito mais decantado nas preferências dos eleitores, coisa que é difícil de você retirar por uma campanha. Por mais que você tenha argumentos de um lado e de outro, as pessoas já estão mais ou menos convencidas. E as próprias pesquisas têm mostrado isso, né? Mais de 80% dos eleitores, se eu não me engano, do geral agora são quase 87%, posso estar equivocado de 2 para lá, 2 para cá, na margem, dos eleitores já dizem que não irão mudar o voto para presidente até domingo. Então há já um processo de convencimento, de decantação das preferências. Eu acho que isso tende a permanecer até domingo, a não ser uma movimentação aqui, uma movimentação ali, mas sobretudo, uma eleição morna nesse sentido de mudanças das preferências. Muito ao contrário daquilo que a gente vivencia por conta das intensidades das preferências. Então, nós temos 2 grupos com intensidade muito forte, com dificuldades de diálogo. A gente viu isso acontecer nas famílias, nos grupos de amigos, nos grupos de WhatsApp. Então, isso tende a transparecer que as pessoas estão mais nervosas, mais tensas, mas, por outro lado, elas não mudam de opinião. A gente me coloco também, nós da imprensa, estávamos discutindo desde 2020, ainda naquele período de pandemia, a possibilidade de um surgimento da terceira via. E essa terceira via não se consolidou. Ciro não se tornou. A Simone Tebet, aí uma avaliação pessoal, está ganhando uma capilaridade, está ganhando uma visibilidade, sobretudo nos debates. Ela tem se saído bem nos debates e ganha, mas
praticamente impossível, como você mesmo colocou, com 87% dos votos consolidados, reverter esse cenário. Mas a minha pergunta a você como cientista político, nós questionamos a polarização, mas o eleitor gosta dessa polarização? Parece que ele aposta nessa polarização desde o primeiro turno, desde sempre? Então, Arnaldo, é a característica de uma eleição majoritária. Então, você tem sempre, desde 94, você tem eleições que são polarizadas. Né? Polarizadas, que a gente pode dizer que são dois grandes polos. Né? Então, nós tivemos PT e PSDB, desde 94, disputando, né, as preferências, com exceção das eleições de 2014, em que nós tivemos uma disputa entre os terceiros colocados, em que somados poderiam chegar acima do segundo colocado, no mais característica da eleição presidencial brasileira. Com a entrada de Bolsonaro, desorganizou aquele cenário que nós tínhamos em 2018 e agora há um reposicionamento. Mas Bolsonaro veio a substituir um dos polos, né, que era o PSDB. As terceiras forças sempre têm um grande problema, né, inclusive dos personagens conseguirem se eleger depois. Você pode pensar nos Garotinho, por exemplo, que em 2002 teve uma votação expressiva. Sim, 15 né? votos, né? Então, acho que são 14% do eleitorado, se não me falha a memória. Depois nós tivemos o próprio Ciro, né? Tivemos Marina também. E são candidaturas que depois elas não se concretizaram num segundo, terceiro momento, ou seja, nas eleições subsequentes. É uma característica da eleição majoritária no Brasil. A gente vê isso também na maioria dos municípios brasileiros, com as 5.568 eleições que nós temos. Vemos isso também nas eleições para governo do Estado. Na maioria delas tem dois polos, né? Podem mudar um ou outro polo, mas na maioria das vezes fica entre duas grandes forças por conta da característica das eleições majoritárias. A gente pegar a característica, desculpa, das eleições majoritárias e teve você usou uma expressão interessante, né? Que são duas grandes placas, os dois polos, mas por exemplo, o discurso do Ciro, nós tivemos a oportunidade de entrevistá-lo aqui enquanto pré-candidato. Ciro tem um discurso técnico, um discurso que chega ao economês, entre aspas, e você acaba tendo dificuldade de penetrar as camadas menos escolarizadas da população com esse tipo de discurso. Lula e Bolsonaro não, são figuras mais populares. Goste ou não de um ou de outro, são figuras populares que falam a linguagem do povo. Isso é um diferencial? Conseguir ser ouvido por todo mundo que vai votar? Olha, Arnaldo, se a gente resgatar, por exemplo, a característica do Fernando Henrique Cardoso, também era absolutamente técnica. Ele era criticado por ser professoral, digamos assim, mas atingia a grande camada. Eu acho que está muito menos na capacidade do emissor, que é o Ciro, do que na própria mensagem, né? Que é uma mensagem pouco palpável para as pessoas entenderem o que está significando ali por trás, né? Eu ouvi também dizer, como você, muito sobre a equipe técnica do Ciro, mas é uma discussão que ela é uma discussão acadêmica, né? Não é uma discussão que chega à população. E isso não é um problema da população, é um problema de quem está emitindo, né, aquela mensagem especificamente. Professor, essa eleição, como é Copa do Brasil, são 2 jogos, né, Arnaldo? Que parece que o Corinthians vai usar a camisa do Fluminense. Tô brincando. Essa eleição é meio que uma partida, é uma decisão de 2 jogos, sendo que o primeiro aconteceu em 2018 e o segundo é agora, porque, na verdade, o que aconteceu com a Lava Jato e com a retirada do Lula do cenário, Bolsonaro virou o que virou, deu aquela onda, elegeu o Witzel, que aí sai remendando vários assuntos, mas eu não quero entrar nesse detalhe, eu quero entrar nessa pergunta. Seria uma decisão de 2 jogos? Esse é o segundo jogo? Tipo assim, naquela você me ganhou porque eu estava preso. Nessa eu tô em liberdade e estou concorrendo. Bom, pode ser lido dessa forma. Eu acho que a grande diferença das eleições de 2018 para a de 2022 é o governo Bolsonaro. Agora os eleitores podem avaliar o que é o Bolsonaro enquanto governante. É diferente você fazer um discurso quando você nunca governou.
Então você pode fazer uma série de promessas, você pode ir contra o sistema, você pode dizer que não vai fazer acordos com o Centrão, você pode fazer promessas que vai governar assim e assado. Uma vez que você já governou, né, você tem agora uma avaliação de governo que vai orientar a tomada de decisão dos eleitores. Os eleitores agora não estão apostando no futuro. Eles estão avaliando aquilo que já aconteceu. E são 2 grandes governos. Óbvio que todo voto ele é, em alguma medida, prospectivo. É o que as pessoas esperam para o futuro. Mas você não atira no futuro sem saber absolutamente nada sobre o passado, né? Você projeta no futuro aquilo que você viveu no passado. Então, é neste momento que as 2 grandes avaliações de governos, né, de 2 grandes personagens muito conhecidos, vão agora orientar as decisões das escolhas para a partir de 2023, né, quando tomarão posse o novo ou o mesmo presidente a partir, né, dos resultados eleitorais. Mas eu acho que pode ser sim considerado uma continuação das eleições de 2018, mas como jogo que você já jogou e você conhece o adversário agora, as pessoas vão ter muito mais informações sobre o que é o governo Bolsonaro do que tiveram lá em 2018. As pesquisas mostram, professor, que na margem de erro ali há a possibilidade de liquidar a fatura no primeiro turno em relação ao candidato do PT. E esse resultado de pesquisa é muito questionado, sobretudo pelo presidente Bolsonaro, né, e por seus seguidores. Vem questionando, esquecem 2018, como se 2018 não desse Bolsonaro à frente, né? Tentam vender a ideia de que 2018 as pesquisas erraram. Mas esse prognóstico de primeiro turno, para nós que estamos aqui no Norte Fluminense, por exemplo, eu vivo entre aqui em Campos e São João da Barra, para nós que estamos aqui, parece realmente distante, porque, ao que parece, há ainda um eleitorado muito coeso do bolsonarismo aqui na região. Esse entendimento não é difícil de se repassar, que a gente tem que olhar para fora do nosso limite para entender o macro, e as pesquisas têm variáveis científicas para fazer esse cálculo. Vai no Nordeste e vê a intenção de voto, vai no Norte e vê a intenção de voto. Fura essa nossa bolha, por exemplo, que é a bolha aqui da região? Então, Arnaldo, a questão das pesquisas é um ponto super interessante, né? Pesquisa, em alguma medida, ela faz parte de um conhecimento acadêmico, científico, que as pessoas estudaram formas de medir a opinião pública e reportar aquilo que, né, se existe na população como um parâmetro de voto do Bolsonaro, de voto do Lula, etc. e tal. Quem está atrás das pesquisas, a tendência, normalmente, é você não levar em consideração as pesquisas para não baixar o moral da sua tropa, né? É absolutamente natural você tentar convencer os seus eleitores e principalmente, né, a sua militância a não esmorecer. Ela precisa continuar trabalhando, ela precisa continuar acreditando que é possível virar o jogo. O que nós temos de diferente agora é uma negação das pesquisas, o que é diferente. É dizer que todas as pesquisas estão erradas, que não tem conhecimento científico ali, e que todas erraram, que todas têm um interesse conspiratório por trás, etc. e tal. Isso a gente viu repetir quando era a questão da cloroquina, vimos como era a questão da ivermectina, vimos como era a questão das vacinas, enfim, tudo que a gente percebeu durante a pandemia de negar a ciência, negar a OMS, negar a vacina, negar as pesquisas, a gente está vendo agora também com as pesquisas eleitorais se repetir. Faz parte já de um discurso, de uma retórica de negar a realidade, né, muito específica de determinados grupos na população. Agora, a realidade é inexorável, ela vai acontecer e no domingo todos vão verificar. O que nós temos já de histórico das pesquisas é acerto, né? Pesquisas podem errar sim, e elas estão dentro de um contexto específico. Por exemplo, o intervalo de confiança de 95% das pesquisas prevê que 5% das pesquisas estarão erradas. A margem não vai cobrir aquilo que a gente espera que aconteça nas urnas. Mas isso é estatística, isso é uma questão que é esperada. A probabilidade de erro está calculada naquela pesquisa ali. Algumas errarão? Algumas errarão. E a gente sabe quando errarão. Previamente, 5% das pesquisas muito provavelmente estarão erradas. Mas as pesquisas não podem ser utilizadas também, eu acho que vale a pena a gente afirmar isso, para poder prever voto.
ela é um diagnóstico daquele momento. Hoje, a configuração do jogo está assim. Amanhã, os eleitores podem, né, no escurinho da urna, mudar seu voto. E é por isso que muitas vezes as pessoas pegam pesquisas de 2, 3 semanas antes das eleições e comparam com os resultados e dizem, olha, a pesquisa errou. Né? Na realidade, a pesquisa foi pinçada, né, de forma muito maliciosa lá atrás para descredibilizar todo o processo de pesquisas eleitorais que nós temos, que é muito sério no Brasil. São várias empresas, ela não é controlada pelo Estado, ela não é controlada por um grupo único, há uma multiplicidade, há uma pluralidade de empresas e, obviamente, elas próprias têm interesse de manter o mercado de pesquisas, que é fazer o correto e acertar os seus resultados. É verdade, né? Tem interesse e tem que fazer pesquisa na próxima eleição também, né? Precisa de capital. Teve até um... desculpa, Arnaldo. Não, só para concluir, porque até no grupo de WhatsApp do programa aqui, antes de chegar, eu cheguei falando sobre, eu coloquei lá uma matéria da Jovem Pan News, que é um veículo de comunicação que há uma tendência claramente bolsonarista, né? Claramente bolsonarista e foi de propósito, foi para pegar um nicho de mercado que eles acharam interessante. E lá mesmo tem uma matéria da Jovem Pan que diz que desde a redemocratização, todos, Ibope e Datafolha, os principais institutos do país, acertaram a tendência em todas as pesquisas. Só tem um diferencial, a eleição de 2018. Acertou a tendência, Bolsonaro na frente com Haddad em segundo, mas os valores distintos, né, Vitor? Então, tanto Bolsonaro quanto Haddad foram subestimados naquela eleição pelos institutos. Né? Tanto o primeiro colocado quanto o segundo estavam subestimados e eles na urna apresentaram maior número de votos daquilo que estava previsto. Mas tem uma especificidade daquela eleição. Né? Como ela foi uma eleição como esta de hoje, muito intensificada nas suas preferências, o voto útil, no último momento, ele tendeu a favorecer tanto o Haddad quanto o Bolsonaro. Então, a terceira força, que eram os outros eleitores, os outros candidatos, foram totalmente minguados, digamos assim, né? E esses votos transferidos tanto para Bolsonaro quanto para Haddad naquele momento, onde havia um antipetismo muito grande, onde havia um medo da esquerda enorme contra Bolsonaro. Então, acabaram que esses dois personagens foram subestimados pelas pesquisas e, no último momento, os eleitores se encaminharam para esses dois candidatos. Então, assim, ela não errou, como você bem disse, acertou o posicionamento dos dois, mas ambos os candidatos foram subestimados naquele momento. As pesquisas pegaram também, e aí a imprensa já divulgou, esse chamado voto envergonhado. Essa eleição ela é bem diferente do que diz respeito às outras polarizações. Pelo menos na minha concepção, e aí estamos acompanhando não uma onda, mas mais um crime que pode ter ocorrido em virtude de motivação política, e foi em Santa Catarina. E dessa vez foi um simpatizante a Lula que teria atingido e matado um jovem que estava com a camisa fazendo alusão a Bolsonaro. Então, um bolsonarista, mas a polícia está investigando para saber, entre os outros casos que aconteceram recentemente, aquele mais claro, assim, mais evidente, lá em Foz do Iguaçu. Né? Teve também outro em Mato Grosso, teve no Ceará, parece que o cara chegou gritando quem é Lula aí, uma pessoa levantou a mão e ele atirou. Teve também o caso da agressão àquela pesquisadora do Instituto Datafolha, e aí levanta-se essa questão de ódio e automaticamente fica o voto meio que de um lado aí com medo de aparecer, de polarizar, que é o que eu estou falando, e o já captado aí pelas pesquisas, que é o tal do voto envergonhado. Você acha que isso existe? Você acha que isso vai decidir a eleição? É difícil você mensurar esse voto envergonhado agora. A gente tem algumas expectativas, né? A gente percebe claramente nas ruas um
aparente apatia, por exemplo, nas manifestações com camisas, com adesivos, coisas que nós não vimos nas eleições anteriores. Há uma semana das eleições, os carros estavam todos adesivados, as pessoas usando camisas dos seus candidatos. Essa é uma eleição muito mais introspectiva, eu diria, nesse aspecto, do que aquela eleição em que as pessoas usam bonés, bandeiras e camisas, né? E adesivavam os carros, as janelas, etc. e tal. Essa é uma eleição que a gente não consegue, inclusive, descobrir, por exemplo, pelo número de bandeiras nas ruas, adesivo de carros, quais são as campanhas para deputado federal, deputado estadual que nós tínhamos tempos atrás. Então eu temo muito pelo voto branco e nulo nessas duas candidaturas, nesses dois cargos, digamos, né, para deputado estadual, deputado federal e também para senador, né, por conta dessa introspecção do eleitor nesse momento, com medo, com receio de violência, como a gente vem percebendo em diversos momentos. Óbvio, os eleitores do Bolsonaro têm menos receio de utilizar os adesivos e as cores da bandeira do Brasil, por exemplo, né? Então isso se mistura. Bolsonaro tem um posicionamento estratégico excelente, né, num aspecto simbólico, porque ele resgatou a bandeira do Brasil para si, e esse ano também a eleição de Copa, concomitante, né, a eleição e a Copa, muito próxima no período, e obviamente ele tem essa vantagem estratégica, digamos assim, em relação aos eleitores do PT e do Lula, que precisam usar vermelho, etc. e tal. Então, obviamente, o símbolo nacional fica mais fácil para os eleitores bolsonaristas. Foi um grave equívoco da esquerda, histórico, né, ter cedido a bandeira do Brasil para um grupo político específico, e agora eles estão pagando, obviamente, por esse pecado estratégico, digamos assim. Excelente, excelente. Mas eu vou fazer um gancho para o próximo bloco, Nogueira, vamos ao intervalo. Você citou na última resposta, queria depois trazer um pouquinho para o local também, mas é que o nacional, se deixar, a gente fica o programa todo falando, né? Mas você citou na sua última resposta uma questão do voto útil em 2018 e mingou alguns candidatos. Marina, por exemplo, que chegou a beliscar ali, disputar um segundo turno em 2014, teve cerca de 1 milhão de votos em 2018. Eu queria ouvir de você no próximo bloco o seguinte: a gente pode ter esse cenário de novo, candidatos de terceira via saírem menor do que realmente são devido à polarização? A gente deixa para o próximo bloco, que está na hora do nosso intervalo. Tá, perfeito. Rapidamente, então, meu caro Vitor Peixoto, cientista político e professor da UENF, você que nos acompanha também, voltamos em instantes, são 8 horas, 1 minuto em Campos. O oferecimento é de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e também Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinas, e o apoio de Green Energia Solar. O que é fazer parte da